Sábado, 9 horas de uma manhã tranquila e ensolarada. As pessoas viviam a sua rotina e aproveitavam o final de semana. Um rapaz caminhava tranquilamente pela calçada a caminho do seu carro. O silêncio é interrompido por um barulho assustador. Em um piscar de olhos, ele está coberto de sangue. Um homem despenca de um prédio, na calçada, a poucos centímetros dele. Vamos analisar os detalhes deste caso chocante e com o final inesperado. Fala, maníacos! Este caso aconteceu em 9 de outubro de 2004, em Miami, nos Estados Unidos. O detetive designado para esse caso era Joe Slacey. Ele chega ao local. Era um bairro nobre da cidade. Os policiais já tinham isolado a área. O investigador levanta a lona que cobriu o corpo, e a primeira coisa que ele nota é que a vítima era um homem bem jovem. A primeira suspeita era de suicídio. Mas o que seria tão ruim na vida desse jovem para que ele tirasse a sua própria vida? O detetive olha melhor o corpo e vê que tinha alguma coisa errada. O corpo tinha marcas de cortes, pareciam facadas. Também tinham marcas que pareciam ser de defesa. Ele também tinha as unhas quebradas. Parecia que ele tinha tentado se agarrar em alguma coisa. Não parecia suicídio. Parecia que ele tinha sido jogado do prédio. Os policiais se organizam para tentar descobrir de qual apartamento veio o corpo. O prédio era enorme e com vários andares. Os detetives olham as câmeras de monitoramento e identificam a vítima nas filmagens. Cerca de 2 horas antes, o homem entrou com seu carro no prédio, acompanhado por uma mulher de jaqueta rosa. Os investigadores vão atrás dessa mulher. Ela pode ter as respostas para o que aconteceu. Os policiais conversam com os moradores, mas ninguém viu nada, escutou nada e não tinham ideia de quem poderia ser a vítima. Era frustrante. Um dos investigadores olha para a fachada do edifício e percebe que um dos apartamentos está com a janela aberta e com as cortinas balançando para fora com o vento. Foi determinado que era o apartamento 1404. O inquilino do apartamento era James Glass, de 23 anos. Os policiais batem na porta e ninguém atende. Eles usam a chave mestra para abrir a porta. Eles entram e encontram manchas de sangue por todo o apartamento. O detetive encontra uma carteira sobre a mesa e confirma que a vítima era mesmo James Glass. Tinha um rastro de sangue no chão. O detetive segue ele e vai até o banheiro. No chão tinha uma toalha com manchas de sangue. O detetive olha na banheira e se assusta. Dentro tinha o corpo de uma mulher só com roupas íntimas e o cabelo estava cheio de sangue. O policial identifica a mulher. Era a mesma que estava no carro, a de blusa rosa. Ela era a vítima número 2. O detetive acredita que era um duplo homicídio e vê 2 perfurações no peito da jovem. Pareciam profundas. Também tinha um grande trauma na cabeça. Eles vasculham o banheiro, procurando pela arma do crime. Tinha uma tesoura ensanguentada, com cabelos na pia. No chão, tinha um ferro de passar, completamente ensanguentado. E o seu fio tinha sido arrancado. Tinha uma bolsa na sala, com seus pertences espalhados no chão. O detetive pega os documentos. Pertenciam a Amy Hoyos, de 26 anos. Ela é a jovem da banheira. Os detetives encontram 2 celulares. Eles vão analisar para ver se encontram mais informações. Perto do sofá foi encontrada uma faca ensanguentada. Provavelmente era a arma do crime. A princípio, a moça foi esfaqueada e perfurada com a tesoura. Não satisfeito, o assassino bateu com o ferro de passar na sua cabeça. Esfaqueou o rapaz e o jogou pela varanda. O detetive foi conversar com o pai da Amy.
Ele não fazia ideia do que tinha acontecido com a filha. Ele pergunta para o detetive: a Amy está com algum problema? O detetive, infelizmente, diz que ela tinha morrido. O pai da Amy fica destruído. Receber esse tipo de notícia é devastador. A Amy era a irmã caçula. Ela era atenciosa e adorava ajudar as pessoas. Tinha uma alma muito bondosa. Ela trabalhava como recepcionista e promovia alguns eventos, mas o seu desejo era ser bombeira. Ela queria ajudar os outros. O detetive pergunta para o pai da Amy como era o relacionamento dela com o James. Ele disse que ele não conhecia muito bem o James. Ele não era de Miami. O James era do Texas. Ele estava em Miami há pouco tempo e não conhecia ninguém. E a Amy queria ajudar ele a se enturmar e fazer amizades. A relação deles era só de amizade. Eles não tinham um relacionamento amoroso. A Amy era uma amiga que queria mostrar a cidade. O pai estava desolado e o detetive prometeu que iria descobrir e prender quem tinha feito aquilo. O investigador ainda tinha a árdua tarefa de ligar para a família do James, que morava no Texas. Era desagradável, mas o detetive aproveita para colher mais informações sobre ele. A família do James tinha uma imobiliária no Texas e o James tinha se mudado para Miami porque ele queria abrir a sua própria imobiliária. O investigador pergunta para o pai do James se ele conhecia a Amy. Ele respondeu que não conhecia pessoalmente. Disse que sabia dela porque o James mostrou uma fotografia quando ele voltou para o Texas e que parecia que o James gostava muito dela. Disse também que ele era uma pessoa tranquila e que não tinha inimigos. Os detetives obtiveram autorização para vasculhar o telefone da Amy. Eles ligaram para o último número que aparecia na chamada. Imediatamente, um homem atende. O detetive começa a fazer perguntas e o homem desliga o telefone. O detetive liga novamente e fala para o homem: não desligue o telefone, e passa o seu nome e o seu número de distintivo. O homem responde: ah, tá, desculpa, eu achei que você poderia ser algum maluco. O meu nome é Abby Metz. O detetive pergunta: como você conheceu a Amy? Ele responde que era motorista de limusine e acabou conhecendo ela nos eventos que ela promovia. Com o tempo, eles viraram amigos. E o investigador pergunta: tá, mas por que você entrou em contato com a Amy na noite anterior? O Abby contou que na noite anterior eles foram numa boate. Estavam ele, a Amy, o James e um outro cara chamado Juan, e que foi tudo bem. Estava tudo tranquilo, sem nenhuma briga, nenhuma discussão, nada. Eles estavam se divertindo. O Abby disse que foi embora porque precisava acordar cedo e que os três continuaram na boate. O detetive pergunta se ele sabia qual era o sobrenome do Juan. O Abby disse que não sabia, mas parecia que o Juan morava no mesmo prédio que o James. Os investigadores voltam para o edifício e perguntam para o síndico se tinha algum morador chamado Juan. O síndico diz que sim, Juan Dias. Ele morava no 10º andar e que ele tinha 26 anos. O Juan foi detido e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. O detetive pede para que o Juan faça uma cronologia dos momentos em que ele esteve com a Amy e com o James. O Juan diz que se encontrou com o James na casa dele e que eles tomaram algumas cervejas. E o James falou para eles irem na boate Players, porque a Amy estaria lá. Eles foram, e lá encontraram a Amy e o Abby. Eles ficaram na boate até umas 3 horas da manhã. Eles resolveram ir embora e foram para o apartamento do James. Quando eles chegaram no apartamento do James, a Amy começou a falar para o Juan que ele não desse mais drogas para o James, que ele tinha usado muito. O Juan falou para ela que ele não tinha droga nenhuma.
O detetive pergunta se o James usava droga. O Juan disse que sim, e que o James tinha usado naquela noite. A Amy reclamou com o James, e o James pediu para o Juan ir embora. O Juan falou tudo bem, que era aproximadamente umas 3h45 e que ele foi para o apartamento dele. O detetive falou para o Juan: você sabia que você é um suspeito, porque você foi o último a ver o James e a Amy com vida. O Juan responde: não, espera aí. Eu não fui o último a sair do apartamento. Eu não fui o último que viu eles com vida. Eu não fui o último a sair do apartamento. O Abby, o motorista da limusine, ficou lá com eles também. O investigador falou o quê? Mas o Abby falou que tinha ido embora na boate. E o Juan falou: não, ele foi lá conosco. O detetive olhou as imagens de segurança do elevador e realmente apareciam o Juan entrando nele às 3h45 da manhã e apertando o 10º andar, aonde ele morava. O Juan foi descartado como suspeito. Os policiais agora procuravam o motorista da limusine para prestar mais esclarecimentos. Ele era o principal suspeito. O detetive liga para o Abby e diz: olha, eu preciso falar com você urgentemente. O Abby falou que agora não tinha como, que ele estava muito ocupado. O detetive respondeu: não interessa, pare agora onde você está, que eu estou indo aí. O detetive estava com a impressão que o Abby estava evitando ele. O Abby passou o endereço e os detetives foram até lá. Eles entraram no carro e o detetive falou: olha, eu só vou perguntar uma vez. Você foi ontem à noite na casa do James, depois da boate? O Abby responde: sim, eu estava lá. Eu levei todos para a casa do James. E por que você escondeu isso de nós? E o Abby responde: em primeiro lugar, por causa do meu trabalho. A limusine não é minha, é da empresa. Eu estava usando ela particularmente. O detetive fala: tudo bem, você foi o último a estar com eles. Nos conte detalhadamente o que aconteceu. O Abby conta que quando o Juan foi embora, ficaram os três. E ele estava cansado e estava cochilando no sofá. Ele levanta e resolve ir embora. Ele se despede do James e pergunta para Amy se ela ficaria bem ali. Você não quer que eu te leve para casa? Ela disse: não, eu vou ficar bem. O Abby foi embora e pegou um cliente às 8 da manhã e ficou dirigindo para esse cliente o dia todo. Não tinha como ele estar no apartamento do James às 9 horas da manhã, que foi o horário dos assassinatos. O álibi dele foi confirmado e o Abby foi descartado como suspeito. O Abby, até agora, não sabia das mortes do James e da Amy. Os detetives contaram para ele e ele ficou extremamente chateado. A polícia não tinha nenhum suspeito. Eles foram conversar com a irmã da Amy. Queriam saber se a Amy tinha algum inimigo, alguém que queria fazer mal para ela. A Annette, a irmã da Amy, disse que não, que a irmã não tinha nenhum problema com ninguém. Ela disse que, sinceramente, que se alguém preocupasse ela, era o James. O detetive pergunta: por quê? Ela disse que não conhecia o James pessoalmente, mas que os familiares e amigos que conheceram ele acharam ele meio estranho. Parecia que o James tinha uma fixação amorosa pela Amy, um sentimento que não era correspondido, já que a Amy queria somente a amizade do James. Os familiares até conversaram com ela, disseram para ela ter cuidado com o James. Ela disse que o James era sozinho e que ela queria somente ajudar. O detetive começa a pensar: será que o James está envolvido na morte da Amy? O investigador volta sozinho para o apartamento do James. E agora ele tenta descobrir quem ele era e como era o seu estilo de vida. Ele vasculha cada centímetro do apartamento. O policial achou estranho que, da mesma forma que tinha um quarto com as roupas do James
meticulosamente arrumadas, tinha outro quarto todo bagunçado, com roupas espalhadas e jogadas no chão. Parecia alguém com dupla personalidade. O detetive se senta na cama e analisa a situação. Nessa hora, ele recebeu um telefonema. Um outro investigador fala que o pai do James encontrou uma mensagem de voz do filho. Eles analisaram essa mensagem e viram que ela era de minutos antes da morte do James. Na mensagem, o James estava desesperado e chorando. Ele falava: "Pai, eu fiz uma coisa terrível. Eu não sei mais o que fazer. Pai, você sempre me ajudou, sempre resolveu meus problemas, mas esse não tem como você resolver. Eu sinto muito." O pai do James tinha contado que o filho tomou antidepressivos por muitos anos. Que quando uma antiga namorada no Texas terminou com o James, ele se comportou muito mal. Que o James era muito temperamental e que quando ele bebia, ele podia explodir. O detetive desliga o telefone. Ele olha para toda a cena do crime e pensa sobre a mensagem que o James mandou. Agora fica tudo claro na mente do investigador. O James matou a Amy e depois se suicidou. Ele agora iria atrás das provas. Os detetives vão até o necrotério conversar com o legista sobre a autópsia do James. Os ferimentos nos braços, que pareciam ser ferimentos de defesa, na verdade eram decorrentes da queda. Quando o corpo do James bateu numa palmeira, tinha material vegetal nos ferimentos. As marcas de facadas nos pulsos e no peito foram superficiais e foram auto-infligidas, ou seja, foram feitas pelo próprio James. A causa da morte foram múltiplos traumatismos causados pela queda. Os detetives agora tinham uma teoria do que aconteceu. O Juan e o Abby foram embora e ficaram somente o James e a Amy. Em um determinado momento, os dois saíram do apartamento e foram vistos entrando novamente no edifício de carro às 6h52 da manhã. Eles entraram no apartamento e provavelmente o James, completamente apaixonado, bêbado e drogado, ultrapassou a barreira da amizade e agarrou à força a Amy. A Amy resiste e tenta se soltar do James. O James empurra a Amy para o sofá e sobe em cima dela. A Amy luta contra o James e ele tem um ataque de fúria. Ele pega a tesoura que estava em cima da mesa. A Amy grita e o James enfia a tesoura direto no seu coração. Isso não a mata na hora. A Amy rasteja pelo chão e o sangue escorre. O James pega o ferro de passar e tenta estrangular a Amy com o fio, mas o fio arrebenta. Então, ele pega o ferro e bate com toda a força na cabeça dela, e isso a mata. Ele arrasta o corpo para a banheira, achando que assim limparia o apartamento e se livraria dos problemas. O James percebe que não tem como resolver o que ele fez. Ele acabou de tirar a vida da única pessoa que se importava com ele, que o escutava e se preocupava. O arrependimento bate. Ele não merece mais viver. Ele corta os pulsos, mas não dá certo. Ele se esfaqueia no peito, na altura do coração, mas isso também não funciona. Então, ele manda mensagem para o pai. Ele sabe como dar fim à sua vida, definitivamente. Ele vai pular da sacada. Ele não caminha, ele corre para não desistir no caminho. Isso foi provado porque, mesmo sangrando muito, só tinha uma pequena gota de sangue na sacada. E ele cai. O assassinato da Amy Hoyos foi arquivado, porque o suspeito faleceu. E a morte do James Glass foi suicídio, e isso não é crime. O James era uma pessoa atormentada e obcecada pela Amy. O James precisava de ajuda.
mas era o tipo de ajuda que a Amy não poderia dar. A Amy não percebeu que a depressão do James era profunda. Se ela tivesse percebido a fragilidade mental do James, ela jamais ficaria a sós com ele. Infelizmente, mesmo com o aviso da família, ela continuou a ficar do seu lado. Ela achava que ele não faria mal a ela. Infelizmente, ela estava errada. E você? Gostou desse caso? Comente aqui, eu quero saber a sua opinião. E você já sabe, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo!